na sexta e eu descobri que eu tô com cálculo renal, gente. Vocês acreditam nisso? Uau! Puta enrosco. É a terceira vez que eu tenho, eu só tive pequena, né? Mas agora, depois de adulta. Enfim, tô aqui na base dos 4 litros de água por dia, né? Mas tá tendo dor, não? Eu tive um pouquinho, mas o médico falou, não vai te dar problema. Foi uma dor localizada, sente de água e não precisa operar ainda não. Você sabe que eu tive, mas não percebi jogar para fora. Deu no ultrassom, quando eu fiz o outro ultrassom não deu mais, então eu nem percebi. Mas é uma dor danada. Eu lembro, vou contar a história, tá, rapidinho. Quando eu tava, acho que no segundo colegial, terceiro colegial, eu fazia colegial e fazia técnico, né, de análise de sistema. A gente tava no meio do TCC, eu e minha dupla. Aí eu tive, e tipo, né, eu era nerd pra caramba, né, eu tinha feito o trabalho inteiro. E aí eu saí bem no finalzinho né, da programação e tal. Aí o nome da minha dupla era o Diogo, ele é meu amigão até hoje. Eu larguei ele, coitado, falou, Dani, eu não sei o que eu faço, não sei nem ligar esse negócio aqui. Aí essa história é engraçada, porque até hoje ele fala, porra, Dani, você me largou na mão no meio do TCC, hein? Aí eu falei, pedra não vem casa, não tem o que fazer não. Mas enfim, tá tudo bem aqui. Ó, bom ver vocês, hein, Paulo, faz tempo que eu não vejo, Vivi, Jana, Marcel falamos outro dia, o Kiki e a Ania são novos aqui, né? A gente conversou recentemente. Tem uns dias. Muito legal. Ô, Sérgio, todo mundo aqui já se apresentou ou ainda não? Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, já a maioria, né? A Ania que não, e o Kiki se apresentou no grupo não por vídeo. Tá bom, legal. Você quer tocar aí? Como é que é? Geralmente as pessoas se apresentam e depois a gente abre temas? Pode mandar brasa, Dani. Tá bom. Eu queria pedir então para a Ania e para o Kiki se apresentarem, né? Porque o resto do grupo não conhece eles ainda. Pode ser? Sim. Pode. Primeiras damas, Ania. Então tá. O resto, se puder fechar o microfone, que às vezes dá uns ruídos e aí tira o foco, né, da câmera. Bom, eu sou a Ania, né, Ania Piffer, eu uso esse nome nas redes sociais, meu nome é Elânia, um pouco complicado de ser falado, e pela confusão eu resolvi encurtar. Eu sou da área de finanças, eu sou da área de contabilidade, tentei me manter nessa área, mas assim, uma paixão gigante, mas gigante pelo autoconhecimento e pela espiritualidade. Eu tive uma vida, digamos que paralela, né? Uma parte do meu tempo era muito focado no profissional e a outra parte na parte da espiritualidade em si. E isso me levou a começar a desenvolver alguns processos mediúnicos, né? Não sei se posso falar isso aqui, né? Pode, um grupo espiritualista. Alguns processos mediúnicos, e aí tenho que 25 anos. E dentro desses processos eu recebia muitas mensagens, muitas. Eu devo ter aqui, eu abri as caixas esses dias aí, deve ter umas 1000 mensagens, ou mais. Fazer uma dúzia de livros de condução, de orientação, né? Em 2009, eu comecei a receber um material. E foi assim, um período bem caótico, que eu levei uns 2 anos para poder receber esse material. Recebi até o final de 2011, só tive coragem de publicar, até porque eu moro no Espírito Santo, tá? Esqueci de falar. Espírito Santo é um lugar pequeno, ainda é meio provinciano, a mentalidade das pessoas, na minha percepção, tá? E na percepção de muitos, mas estou falando aqui que são as minhas crenças, são pessoas muito mais voltadas à parte de uma cultura mais evangélica, né? E com uma certa aversão a qualquer coisa que fala com a palavra espiritualidade. Então, eu fiquei pisando em ovos aqui nas empresas por muitos anos, né? Eu gerenciava empresas, eu cheguei a ser gerente geral de 2 universidades aqui do estado, e era assim, uma briga interna, né? Não pode falar? Pode falar. Isso também me fez mudar o nome para a Ania. Eu falei, uau, como é que vai ser isso depois que estourar, né? E aí, em 2021, eu fiz o lançamento desse livro,
se chama Iniciando uma Nova Humanidade. Ele não teve uma boa aceitação. Teve no início, eu fiz algumas lives em canais espiritualistas, mas eu acho que eu escolhi errado os canais. Teve lives que eu fiz que tiveram 30 mil pessoas que assistiram. Ao vivo tinha 2.000 pessoas falando sobre esse livro, mas eu não consegui, não tinha ainda o trejeito aí, o marketing que eu estou aprendendo aqui a Dani para poder vender. A segurança de falar disso, de vender. Eu estou contando a história para vocês entenderem também que tem uma angústia aqui, né? Eu estou saindo dela para poder me soltar mais. E aí eu escrevi um livro antes desse, que foi eu mesma contando histórias de pessoas que foram atendidas por mim durante um tempo, que também eu era gerente geral de uma empresa e eu jogava cartas. E aí eu ficava escondendo aquela parte que era um dom, né? Não foi nada que eu aprendi, fiz cursos, nada disso. Eu jogava porque eu achava lindo aquela coisa, assim, né? E aí eu contei história de como foi que eu aprendi sozinha isso, e enfim. É um livro bem gostosinho de ler, que se chama Enquanto Me Curo. Eu estou falando também na minha transição de cura enquanto eu atendi outras pessoas. E, por último, eu escrevi... Tem mais um e-book aí também, psicografado, com práticas de autocura, mas eu escrevi um livro recente agora, que foi no final de março. Eu escrevi um livro chamado Processo do Despertar, contando ali, não contando como se fosse eu, né, mas contando como é para as pessoas passar por vários processos. Aí eu desenvolvi 5 fases do processo, como se fosse do despertar à ascensão, mas não com esse nome, não. E, só para fechar, né, nenhum dos meus livros tem boa aceitação, porque eu estava jogando para vários times ao mesmo tempo. Isso foi o que a Dani me falou e fez muito sentido. Eu estava ali no meio de campo, a hora que eu estava lá no gol, né, a hora cabeceando. Então, eu estou fazendo agora um processo de equalizar tudo. A minha intenção é juntar, eu acho que a gente não pode desperdiçar nada, é juntar o que eu tenho de know-how na área de finanças, o que eu tenho de know-how na área, eu também fiz o curso de psicanálise, eu tenho de know-how na área de pensamento humano, né, de como a mente funciona, e juntar com essa parte da espiritualidade. Acho que quando eu conseguir juntar tudo isso, vai ser ótimo. Mas, por enquanto, eu tenho que catar meus caquinhos ali, que a Dani falou assim, vai lá, começa por um, foca. Não é isso. Bom, acho que eu falei demais, gente. Muito legal, Ania. O Sérgio, depois dá uma olhada nos livros da Ania, ela tem uma abordagem bem diferente, mas é bem legal, assim. O Marcos, que estão aí numa área mais da Vivi, que está mais numa área aí mais do espiritismo, vão se identificar em algumas coisas, eu acho. Muito legal. Obrigada, viu, Ania? Sérgio, não. Kiki, você, Henrique, vamos lá. Se apresenta aí pro pessoal. Então, gente, aqui meu nome é Henrique Cárcamo, mas eu tenho um apelido de família muito antigo, que é o Kiki, o apelido basco. E aí eu assumi, eu gostei, e falei assim, acho que vai ser meu pseudônimo literário, né? Mas antes disso, eu sou jornalista, né? Eu trabalhei em jornal e revista, e eu tenho 3 canais nas mídias sociais. YouTube, Facebook e recentemente também, agora no Instagram. Então, um pouco mais de 2 anos eu tenho um que é esotérico, que eu tenho um lado espiritualista também, tem uma ligação aí com 3 hierarquias diferentes. Eu pratico algumas coisas que não são muito conhecidas por aí. E o primeiro canal foi o esotérico, ele se chama Alquimia Orion. E aí, algumas coisas eu falo sozinho, porque eu tenho um conhecimento de física quântica e geometria sagrada, mas eu também falei algumas coisas, eu também entrevisto gente, a Ania falou de psicanálise, eu tenho 2 entrevistas com uma psicanalista do Rio, que ela
Ela é uma canalizadora, assim, muito forte. Quem se interessar, ao que me olham, está lá no YouTube. Mas, assim, como conforme eu conversei com a Dani, eu resolvi que no meu livro, que é um romance de ficção, é um romance, na verdade, um romance de espionagem, eu vou tirar essa parte, que eu escrevi algumas coisas que têm a ver com espiritualidade, mas a Dani me mostrou que talvez num futuro livro, o personagem, assim, o meu personagem pode ter essa vertente, mas por enquanto é melhor deixar fora, deixar só com espionagem mesmo. E o que é interessante é que eu conheci num clube de poliglotas, que eu falo algumas línguas, a gente apareceu um russo que se dizia comerciante, empresário, e o cara é muito parecido com aquele russo que pegaram lá em Haia, que tinha um nome brasileiro, passaporte brasileiro. Só que o cara tem barba, né, na foto de Haia, e esse cara não tinha. Mas eu olhei e falei assim, nossa... E eu guardei essa personalidade, esse personagem, né? Eu conheci ele em 2 vezes, conversei com ele, e ele sempre fugia das questões, você trabalha onde? Não gosto de falar de trabalho, vamos falar de lazer. E ele falava em português com uns leves sotaque estrangeiro. E eu falei assim, pô, esse cara dá um personagem legal para um livro. E aí surgiu a ideia de fazer O Espião Russo, que é o meu livro, que eu estou refazendo aí, né? Eu conversei com a Dani, então eu vou retirar algumas coisas que tem informação ali que para um primeiro livro não é desnecessário, né? E, então esse é o lado esotérico. Eu tenho outro canal que é o Agrosistema Brasil. Eu estou aqui no Rio aqui entrevistando, fiz mais entrevistas, 2 hoje, e assim que é mais a parte de agricultura sustentável, educação ambiental, agricultura sintrópica do Ernst Goethe. Então, eu tenho esse lado que eu já fui produtor rural, né, na Serra Fluminense. Eu gosto disso na Primavera, para quem conhece agricultura, a Primavera é uma referência, né? E o canal novo, que é o canal Jardim da Prosa, esse é o canal que eu até conversei com o Sérgio, né? Que ele é justamente, ele nasceu até da sugestão da Dani, né? Tipo, olha, o autor tem que aparecer na mídia, tem que fazer seu marketing para lançamento, né? E é isso. Inclusive, eu quero até fazer um convite para quem quiser ser entrevistado por mim no Jardim da Prosa, é uma oportunidade da gente conversar, ou fazer uma live, que é uma coisa que eu conversei com o Sérgio, né? Já reuni mais fazemos uma live também é viável. Então, eu estou aberto aí a trocar uma ideia com vocês, fora a newsletter também, que a gente e o Sérgio estão conversando. Eu acho que é como a Dani falou, a gente tem que se ajudar, a gente tem que aparecer na mídia de uma forma simpática, interessante, e atrair atenção, né, dos leitores que tem por aí. Então, é isso aí, basicamente é isso aí, gente. Eu posso tomar a liberdade aqui de só acrescentar, ouvindo o Kiki falar, eu também tenho um canal, se chama Nova Humanidade, estou pensando em trocar o nome, não sei ainda, vamos ver. E eu tenho feito lives diárias, todos os dias, 7h30 da manhã, falando mais para eu poder desenvolver mesmo essa questão da mente humana. E eu tenho um blog que eu escrevo nele desde 2012. Está dentro do site Somos Todos Um. Né? Eu gostaria até de ouvir o que vocês acham, vai ser muito importante, tá? O que quer que seja, estou aberta a qualquer tipo de comentários. Lá tem assim, umas visualizações boas, tem artigos que eu escrevi que tem 10 mil visualizações, mas não gera venda, sabe? Nunca gerou nenhum retorno em cima daquilo. É isso. Obrigada. Muito bom. Bati um grande papo com o Kiki, a gente ficou 1h30 no telefone, né, Kiki? E legal de saber, Ania. Vou dar uma olhada no canal, no blog, para ver o que a gente consegue se ajudar. A Jana também, ela tem ajudado muito na parte da newsletter, que ela ficou 12 anos fazendo
marketing, trabalhando em eventos, hotelaria e newsletter. Então, ela tem ajudado bastante a gente a montar essa newsletter aí. A Daiane, não sei se você sabe, Dani, a Daiane é assim, nada passa por ela. É que o Marcelo não está aqui para me ajudar, mas nada passa por bucha do ela. português. É, ela já devolve, fala, não, precisa melhorar. Nunca vai pela primeira vez. É isso aí, tem que ser assim mesmo, gente. Se aprovou rápido é porque não tá bom bastante ainda, viu? Sim, tem sido enriquecedor. Eu tenho enriquecido bastante a minha escrita aqui com esse grupo também. Muito legal. Que bom, feliz. Muito bom. Daiane, se apresenta rapidinho. Tá. Eu sou a Daiane, eu escrevi um livro sobre os antecedentes do Sistema Único de Saúde, é um romance histórico chamado Ozzy e Johnny, e atualmente eu estou no grupo dos escritores espiritualizados a convite do nosso amigo Sérgio. Eu estou junto com o Sérgio nesse projeto do Literato Dente de Leão, acabei me tornando a revisora dos textos e compondo aí o corpo editorial da nossa newsletter do grupo. E estou aqui para ajudar, para acrescentar no que for necessário, gente. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Foi uma edição, né? Do Dente de Leão até agora, né? Foi, do Dente de Leão foi uma, a gente já está trabalhando na segunda. Eu estou na fase já de revisão dos textos da segunda edição. Eu pretendo revisar os textos que alguns autores já me entregaram até o dia 8. Pretendo receber os outros textos até dia 15. E até o final de setembro a gente está com a pauta da edição. A gente já está com a pauta fechada, basicamente, mas está com a edição já pronta para ser colocada no ar. Então, aqui é que nem redação de jornal, é tudo assim, com prazos e está dando certo. Muito bom. Sabe o que eu ia perguntar? Eu vi que vocês estão colocando o PDF para baixar, né? Por que vocês não colocam uma plataforma gratuita, tipo um Substack? Vocês pensaram nisso já? Substack é ótimo, todo mundo faz propaganda, sabe? Tipo, vocês, né? E aí todo mundo meio que junta no mailing. E aí vocês se organizam de que, sei lá, a gente vai indicar no máximo 2 livros por mês, né? Aí vai meio que virando uma fila, uma organização, até para todo mundo usufruir, né, do Substack. Porque não adianta você fazer uma newsletter e indicar 30 livros, né? Tem que ter Não. Não, a gente tem feito assim, o que a gente tem feito, Dani? A gente tem, o Marcelo resenha geralmente um livro, né? A gente também indica geralmente algum filme do cinema nacional, até mesmo, né, para a gente conseguir chamar o maior público e ter uma pauta cultural sempre girando em torno da newsletter. E ela gira em torno de um tema. Então, por exemplo, nossa primeira foi sobre preconceitos, né, focado também na questão das religiões afro, etc. O livro, o filme, foi tudo, girou em torno desse tema, ainda que de forma transversal. A segunda edição é sobre autoconhecimento. Então, as nossas pautas giram em torno, né, de um tema central e alguns assuntos transversais, justamente para a gente conseguir atingir um público maior, né? Então, e essa parte de divulgação do marketing aí a gente, né, deixa com o Serjão aí, que manja desses trecos todos aí, né? Tô aprendendo. Tá aprendendo. Não conheço a plataforma, Dani, vou dar uma olhada. A sugestão do PDF foi da Jana. Ela falou que algumas plataformas, quando vem aquela revistinha que você vai virando, tal, você precisa estar dentro da plataforma, precisa baixar o aplicativo. Então, esse Substack também? O Substack, ele é simples e bom. Substack, S-U-B-S-T-A-C-K, Substack. Substack. Ele é bom porque ele é direto, entendeu? Ele não precisa de diagramação, é texto, imagem, né? Imagens prontas. Mas qual que é o legal? Ele tem uma coisa meio que interna já, e ele vai divulgando internamente. Joia. O ponto é que não pode ser muito grande, né? E eu acho assim, isso facilita para vocês não terem que, por exemplo, contratar um diagramador, sabe? Conforme a coisa for evoluindo e tudo mais. Eu vejo mais
ainda mais começando agora, sabe? O legal do PDF é que você pega, você passa por WhatsApp, né? Ele vai adiante. Mas hospeda no Substack, gera um PDF a partir daquilo e divulga com o link. Mas o ideal é você mandar todo mundo pro link para vocês irem acumulando mailing, né? Entendi. E aí meio que vira uma base de vocês, né? Uma base dessa comunidade de escritores para servir, né? De mais um canal de distribuição quando a gente tiver o lançamento. Tem o Substack, é que o Substack, inclusive, ele tem ferramentas para escritores, viu? Isso que é legal. Ele é uma ferramenta de tecnologia bem pensada para escritores já. E ó, agora vocês anotam, né? A Anne, ó, o Paulo aí. O pessoal fala, é pensado para escritor, pega a canetinha, né? Antes disso, não, né? Eu tô sempre com o meu caderno. Ó. O Substack, para quem lê em inglês, eles soltam muitos artigos orientando os escritores a divulgarem seus livros por lá, viu? Então, é bem bacana. Eu vou abrir uma newsletter. Eu já tinha uma que eu fiz ali, um total de 2 edições, né? Muita consistência. Aí eu desisti do formato, porque eu não gostei do formato. Eu vou testar um formato novo agora, mas vai ser um formato bem curto, sabe? Vai ser 3 pautinhas pequenas, uma coisa de 1 página no máximo. Vamos ver, deve entrar ao ar aí agora, se tudo der certo, na última semana de setembro. Mas o legal disso que vocês estão fazendo é que um vai ajudando, né, a criar público para o outro, e aí vira uma bola de neve, né? E como são interesses em comum, e como são temas em comum, eu acho que super dá para explorar isso tudo de uma forma democrática, sabe? E aí, conforme cresce, vocês podem até começar a falar assim, sei lá, escritor tal, que é grande, a gente tem aqui uma newsletter, você não quer fazer um artigo como convidado, tal? Porque aí o que acontece? A coisa cresce, né? E aí todo mundo vai querer entrar no de vocês. E vou falar para vocês, viu? Eu já vi até coisas nesse sentido crescerem e virarem, de uma certa forma, um negócio, sabe? Vende patrocínio, aí o patrocínio ajuda a bancar tráfego. Eu tenho um conhecido que ele mora fora, e ele tinha uma coisa, só que para música, né? Uma newsletter para música. E ele fazia ali, consistente, começou a crescer. E as pessoas começavam a pedir para ele, indica meu CD, indica meu show. Então ele falou, tá bom, $50. Aí ele botava lá por $50 e ele gastava esses $50 em tráfego para conseguir ainda mais pessoas visualizando. Então, talvez seja um formato aí diferente para explorar e quem sabe ser mais um mecanismo aí para vocês divulgarem os livros, tá? Mas eu acho que cada um de vocês precisa ter uma newsletter própria, tá, gente? Não sei se uma newsletter, mas pelo menos uma base de e-mail. Eu acho. O meu tá na lista, a base de e-mail, comecei a estudar o mailing e tal, porque aí tem outras ferramentas, né, para utilizar, mas ainda não arrumei como pegar o e-mail da galera, né? O Substack faz isso, Sérgio. Então, agora você falou da ferramenta, achei bacana. O mais fácil hoje em dia, que não precisa de configuração de programação, é o Substack. Tá. Você pega as outras, por exemplo, MailChimp, ActiveCampaign, RD Station, além de você ter que pagar por mês, você tem que ralar ali para aprender como é que configura a coisa. Hoje eu estou, acho que com uma base de uns 10 mil leads, uns 10 mil seguidores, eu pago caro, eu pago acho que uns R$3.000 por ano, viu? É bem carinho. É bem carinho. E eu sou pão dura, viu? A pessoa não interagiu, não engajou, sai da base. Perdeu. Não clicou, não abriu nada, perdeu. Então, eu tô sempre limpando base, sabe? Para também não ficar... Não sei se vocês lembram daquela série Acumuladores, né? Para não ficar aquele acúmulo de lead que não tá te ajudando com nada. Então, mas é uma estratégia super importante. Quem vai na Bienal? Só para eu perguntar aqui. Alguém vai na Bienal? Não? Daqui do nosso grupo, a Marli foi. Eu já estive na Bienal e estava com vontade de voltar lá no dia 8 para encontrar você, mas não sei o horário que você vai estar lá. Eu vou estar lá no stand da Citadel, lá pelas 6, 7 horas. Da noite? Isso. Antes você não vai estar na feira, não, porque eu tenho um compromisso à noite. Antes eu vou estar na feira, não sei onde, porque eu devo chegar cedo, mas aí eu sempre fico naquele tour lá de reunião, encontrando umas pessoas, então eu tenho um lugar fixo. Mas me manda direct no Insta e fala assim, daí eu tô por aqui, aí eu te falo onde eu tô. Tá.
No Insta Tá? ou no WhatsApp? No Insta. Esse WhatsApp aqui, pessoal, que eu tô no grupo de vocês, é um WhatsApp que fica com o pessoal de atendimento ao aluno, então eu vejo ele super pouco. Por isso que às vezes eu dou uma sumida, viu? Desculpa aí se eu demoro para responder. É que eu dou uma sumida mesmo, mas direto comigo, não tão rápido, né? Mas eventualmente eu respondo, é o Instagram mesmo, tá? Eu tô falhando nisso, gente, eu sei, desculpa, eu tô falhando nisso, mas eu vou botar a casa em ordem. Tá perdoada. Sabe que eu tava vendo, né, as conversas de vocês e tal, e eu fiquei super feliz, sabe, de ter dado de ter dado certo esse grupo, viu, Sérgio? No começo, né, a gente pensou lá, tal, bum, deu certo. Foi o que mais vingou, viu? Eu pensei em escrever um outro de romance, mas eu tava ali, né, no romance mais histórico, tá? Ou talvez do romance hot. O pessoal do romance hot não rola fazer grupo, porque o pessoal não se ajuda, sabe? É muito difícil o pessoal se ajudar. Mas como eu acho que todo mundo aqui tem um propósito muito claro de servir, né? Isso é muito legal. Isso Ai, dá certo, né? você sabe que essa semana, eu não lembro, não, mas surgiu uma treta assim de escritor como é que fala? É concorrente um escritor do outro, e acho que a Jéssica, que é do Instagram, ela abriu eu e a Daiane estamos lá, não sei se mais alguém tá, mas ela tem alguns escritores que ela atendeu, e ela falou, ó, gente, posso criar um grupo, quem está afim de entrar, e no final tem bastante gente lá. Por enquanto é só bate-papo bobo, aqui não, né? Aqui realmente a gente está nessa pegada de vamos se ajudar, vamos crescer junto, vamos criar autoridade para todo mundo. Lá eu acho que é um bate-papo mais assim, mas eu te falo qual está sendo o feedback de lá depois também. É difícil, viu? É bem difícil. Tem uma comunidade no Facebook chamada Papo de Autor. Não sei se vocês já entraram. É uma comunidade aberta, assim, para escritores e tal. É meio bad vibes, sabe? Você vê que tem Nossa, gente ali realmente interessada em se ajudar, em aprender, mas, puta, não, tem gente que vai lá só para encher o saco. Então, às vezes eu vou lá só com a minha pipoquinha, sabe? Fico vendo, assim, os comentários para ver o que tá rolando. Mas lá é legal, viu? Porque eles têm muito conteúdo de indicação de editora, até perrengue de editora, perrengue de Bienal. É um grupão, né? Então é um lugar meio sem lei, assim. Mas não tem essa força, né, das pessoas juntas, mas é um lugar ali para até conhecer outros escritores e aprender com os erros deles, mas é meio solto, viu? Não tem guia, não tem estrutura. E é proibido divulgar lá, então isso é bom, né? Porque pelo menos fica uma timeline de conteúdo e não do pessoal se autopromovendo. Isso é bem bacana. Mas eu fiquei pensando, né? Por que esse grupo aqui ele evolui, ele vai para frente? Eu acho que primeiro porque o Sérgio está organizando super bem aí, né, Sérgio? Então, obrigado aí por obrigado. tomar o negócio e por, né, ajuntar as pessoas e dar espaço, né, para cada um que tem o seu próprio potencial. Eu falei para ele, Sérgio, esse projeto é teu, cara. Se vira aí. Verdade. Esse projeto é teu. Mas eu acho que esse objetivo, sabe, de servir, que todo mundo tem aqui, de uma forma ou de outra, é o que... Mas as mãos que vieram assim foram. Hoje temos a participação, você fala, né? Eu estou como administrador lá, mas a participação ativa acho que da maioria, tem uma participação ativa, tem dicas, tem ideias, troca de ideias, acho que respeito, né? Então, o respeito é muito grande e eu tento conversar mesmo, né? Todo mundo que entra, vou te dar uma ligada, o que passei 1h30, o Marcel, nossa, Marcel, essa semana eu fiquei trabalhando com ele, acho que a gente passou umas 9 horas junto, que eu montei o projeto no Catarse com ele. Então, Marcel é só uma gêmea escritora, né? Vamos combinar, né? Oi? Marcel é só uma gêmea escritora, né? Você vê? Desde o primeiro encontro, né? A gente se deu muito bem, E eu acho que isso é importante, né? Da gente se conhecer mesmo, né? Então, essa troca aí tem sido bem bacana. E aí eu acho que também uma E eu perturbo a Dani também, para ela de vez em quando, gastar um tempo comigo. Eu demoro, mas eu respondo. Esse é meu mantra desse ano. Eu demoro, mas eu respondo.
Uma coisa que é legal também, Sérgio, eu vou até ver quem que eu consigo indicar para vocês, mas talvez trazer alguns conteúdos, algumas palestras de conteúdo, sabe? Para falar com vocês. Tem uma menina que está fazendo rede social para alguns autores mentorados, eu vou ver se ela topa dar uma mini aula de rede social para vocês. Tem uma menina que fala de e-mail marketing, acho que vai ser bem bacana para um grupo menor, né? Até para vocês conseguirem tirar dúvidas e extrair coisa. Eu vou fazer esses aulões, né? Com a turma toda, para aberto a todos os alunos, mas aí não tem muito espaço para tirar dúvida, né? Coisas específicas e tal. Mas eu acho que vai ajudar vocês. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é assim: tem que ter esses projetos, viu? Tem que ter o projeto da newsletter, e aí segue com a newsletter, vai amadurecendo, vai evoluindo a newsletter, então, ver uma plataforma, ver uma identidade visual, sabe? Isso tudo, a Jana está há 12 anos, né, fazendo newsletter, então, acho que ela tem aí uma experiência bacana nisso. E aí, uma coisa importante é começar a atrair pessoas novas mesmo, sabe? Atrair pessoas novas. Então, talvez fechar temas mais... Não uma palavra, mas talvez uma premissa, sabe? Eu tinha até anotado isso aqui para falar para vocês. Então, por exemplo, né, o tema agora é autoconhecimento. Não faz isso nesse porque vocês já estão avançados, né? Mas, por exemplo, trabalhar premissas do tipo, sei lá, premissas são, né, os statements, alguma coisa do tipo, nenhuma pessoa desperta para uma vida plena sem autoconhecimento. Não, fazer temas mais frase, né, mais imperativos, porque senão uma hora vai acabar as palavras, né? Imagina a Jana, 12 anos, é semanal da Jana, é mensal? Não, a Jana, eu não sei se ela está com áudio. Ela falou que estava com áudio. Vamos ver se ela... Se for mensal, 12 vezes 12, Oi, Dani. E aí, Jana, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Então, a minha tá mensal, tá? A do tarô, né, Jana? Isso. Aí, para você entender, Dani, já estou fazendo o site, estou arrumando a identidade visual. E, pessoal, eu tô com o meu YouTube, eu tô mudando ele, tá? O meu YouTube é aquele mesmo, tá, Sérgio? O link tá certinho. Mas eu tô querendo trazer um bate-papo ao vivo, palestras, até com a gente, entre a gente, sobre desenvolvimento humano. Que eu tô o quê? Focando essa minha especialidade em desenvolvimento humano, como terapeuta holística, porque tem vários assuntos, tem vários livros, tem várias coisas para eu falar. A Dani me deu uma ideia tempos atrás, né, para focar nesse tipo de escrita mesmo, com a minha experiência, com as minhas formações. Então, ir para essa área holística na escrita. Então, tá assim, tô nascendo, já fiz o esboço, já tô preparando aí para o lançamento do ano que vem da Revolução Interior, tá, Dani? E então, trazendo essas palestras, esse bate-papo para o meu público do YouTube. Não tem muita gente, mas tem quase 6.000 pessoas já no meu canal. E a gente está revisando, falar sobre isso mais profundamente. E aí sim, divulgando a newsletter. Tem um outro, a plataforma Isso, Dani. E daí já sai. Ela também é bacana, né? Para fazer. Eu conheço sim. Eu só não gosto muito dela porque a estrutura de armazenamento de e-mails e disparo, ela não é feita
para juntar leads, né? Para juntar contatos. Ela é uma plataforma mais de visualização, né? Sim, sim. Mas também dá para fazer tipo um Substack com um link para o PDF no isso, sabe? O importante é você a gente direcionar as pessoas para um lugar que colete e-mail, como se fosse um pedágio, né? Todo mundo passa pelo pedágio, e aí depois de onde as pessoas vão para lá, tudo bem. Mas eu usei muito isso. Eu subia primeiro capítulo de livro lá e dava muito acesso. Não, bacana. Mas isso há anos atrás, eu nem sei se essa estratégia funciona mais, tá? Pessoal com a caneta aí. Viu, Ania? Anotei, eu vou dar umas olhadas aqui. E você viu, a Jana brincou comigo lá. Olha, o link continua o mesmo, porque ela começou a entrar nessa estrutura e eu já tinha feito as coisas com ela. Então, tudo que eu fiz, ela mudou o link. Aí eu fui lá, mudei o link em tudo. Aí, em seguida, ela mudou o link de novo. Aí eu fui lá, eu falei, para, mulher, de mudar esse link, pelo amor de Deus. Ai, Sérgio, depois estuda, vai passando lição de casa, estuda uma coisa chamada parametrização. Parametrização é uma técnica de rastrear a origem dos links. Então, quando você passar um link para tal pessoa, você parametriza cada um para depois você saber a origem, tá? Então, por exemplo, tem várias métricas, né, de parametrização. Então, você consegue rastrear a mídia. Então, veio do YouTube, veio do Instagram, veio do LinkedIn. Então, legal, veio do Instagram. Aí, o próximo parâmetro que afunila é conteúdo. É o conteúdo da Daiane. É o conteúdo do Paulo. Eu tenho, como a gente está jogando, tanto falando sério quanto literato, eu estou jogando para o meu site, ele tem uma página que ele já me dá essa estrutura, da onde está vindo, quantos hints e etc. Né? Ele dá por mês e por dia. Show, legal. É bem legal. Mas essa parametrização eu consigo fazer também em outros, ou não? Eu tenho que realmente... É que o Analytics do site não vai te dar o conteúdo específico, só vai te dar o domínio. Ele me dá a página que está sendo acessada também. Mas, por exemplo, se a Daiane fizer um stories do... Também vem. Da onde está vindo? Google, Instagram, Facebook... Isso você sabe, mas você não vai saber se veio do conteúdo da Daiane. Não, do conteúdo da Daiane, não. Do conteúdo da Ania, entendeu? Eu vou dar uma olhada, então. Porque aí... E você consegue também fazer o oposto, né? Você rastreia ida e volta. E aí isso também ajuda vocês a entenderem, quem que está trazendo, quem está trazendo mais clique? Legal, então vamos trazer uma matéria de capa dessa pessoa numa próxima edição para dar uma movimentada, sabe? Nesse tema, até para ter um pouco dessa inteligência já que todo mundo se ajudando, né? Vamos trazer a força de cada um aqui. Ô, Jana, 6 mil inscritos no YouTube não é pouco não, viu, mulher? Não. Cadê a humildade? Cadê a humildade, Jana? 6 mil é coisa pra caramba. Ao todo nas redes sociais que eu tenho, né, Facebook, o YouTube, Instagram, já passou de 15 mil. É isso aí, é trabalho de formiguinha, né, Jana? É um trabalho de formiguinha mesmo. Trabalho de formiguinha. E como é que tá o seu livro? O da meditação? Então, eu tô agora gravando um curso dele, que já é o próximo passo para eu lançar aí, até outubro já está lançando. Muito Vou bom. fazer essa ação estou fazendo tudo isso para fazer o impulsionamento, anúncios para Black Friday. Black Friday é concorrida, hein? Cuidado. Sim. Black Friday o custo do lead sobe muito, tá? Tá. Sobe muito, muito, muito. Eu vou fazer lançamento no Black Friday, mas eu vou fazer um lançamento interno para quem já segue, mas não é aluno. E não vou fazer abaixando o preço, tá? Porque o pessoal geralmente no Black Friday espera baixar preço. Não vou fazer que é para as pessoas saberem que o preço é esse, não tem desconto aqui, não. Você vem pelos bônus. Eu não vou fazer para baixar o preço do livro. Eu vou fazer assim: a pessoa compra o curso, ganha o livro e vai ter o curso gravado. Legal. Legal.
Sabe quem está fazendo isso? O pessoal da editora H1. O pessoal da editora H1, todo livro que eles lançam está vindo concurso. Inclusive, essa é a estratégia deles de dar o mercado. Todo livro tem um curso. É bem legal. Aliás, assim, outro dia me perguntaram assim, Dani, você voltaria para o mercado? Eu falei, só se fosse para H1. Acho que hoje, para mim, é a melhor editora do mercado hoje. Só não ficção. Eles estão lançando desenvolvimento pessoal, carreira. Essa H1 é daquele cara do Ícaro de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar dele. O Ícaro abriu uma editora que não é dele, né? Quer dizer, não é ele que toca, né, a parte editorial. É um editor super, super famoso, que é o Rodrigo Simonsen. Mas eles estão muito bem, assim. Os caras são muito bons de marketing, né? Mas eles estão trazendo livros muito bons. Livros caros. Cada livro, tipo, 120, 150 reais. Mas cada livro vem com curso, vem com workshop, e alguns acho que teve até encontro de turma, palestra, é bem legal. Mas, ô Jana, muito legal, viu? E você tá vendendo meditação guiada? Não sei porque eu tô com isso na cabeça. Não, meditação guiada não. Meditação guiada não, né? Não sei porque que eu fiquei com isso associado a você. Mas talvez é uma coisa, viu? Meditação guiada como bônus aí para o curso, para o livro. Eu sei que eu estou sempre procurando meditação boa para mim, é difícil achar. E quando eu gosto de uma, eu tento achar todas daquele mesmo escritor, daquela pessoa, viu? Eu vou te mandar. Olha que maravilha, vou pensar nisso para fazer, porque o que eu estou pensando assim é o livro com um concurso, né, dos 21 dias, eu ensinando, eu meditando junto com a pessoa, ensinando a pôr em prática os exercícios, e aí fazendo essa pegada mesmo, de 129 a 139 o pacote. Muito bom. Muito bom. E todo mundo já colocou avaliação no livro de todo mundo aqui, né? Na Amazon. Não. Então, Sérgio, tem que botar ordem nisso, cara. Tá. Eu ainda estou lendo o livro do Sérgio, só que o Sérgio sempre me dá trabalho para fazer e eu não tenho tempo. Mas já bota avaliação. Ó, quem quer ganhar avaliação, escreve 10 modelos de avaliação e manda para as pessoas. É isso, porque tem que entrar rápido as avaliações. Então, Sérgio, você tem a missão difícil de escrever uma avaliação pé no chão do seu livro, e Paulo também, e Ania também, e todo mundo, e fala assim, ó, você faz, tá aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, muda se você achar que tá too much, tá? Mas tem que fazer, pessoal, tem que fazer. Peraí, Tá bom. fazer a nossa própria avaliação e mandar para os outros publicarem? Ué. Entre a gente né? Entre a gente. Esse aqui não é o grupo de confiança. Vocês não estão se ajudando? Se for esperar ler o livro de todo mundo, o livro já esfriou, pessoal. O que a gente tinha combinado no começo, até funcionou um pouquinho. A gente fez uns releases rápidos do livro para a pessoa ler o release e fazer a avaliação em cima do release. Mas aí também deu uma parada, a gente acabou não fazendo mais. Tem que pôr para rodar, porque a Amazon vai mudar de algoritmo, né? A Amazon sempre muda de algoritmo. Agora acho que eles estão no A9, alguma coisa assim. E toda vez que eu vejo, o peso de avaliação está aumentando ainda mais na relevância do livro. Tá? Livro que não tem avaliação na Amazon, a Amazon larga lá no fundo da prateleira. Sabe aquele lugar que você não alcança? Eles largam lá. Então, a avaliação é super importante. Como vocês são um grupo, já estão em contato, já têm confiança, montem isso, né? Óbvio, pé no chão, né? Não vai falar, um Machado de Assis perdido aqui a Nova Zibia Gaspareto. Não, né? Não é isso também, né? Mas pelo menos para sair e agilizar, entendeu? Para cada um aqui ter pelo menos 3, 4 avaliações aí nas próximas semanas, para o livro não perder o timing. Joia. Tá? E assim, né? Avisem, ó, mexe no que você quiser, fica à vontade para mexer no que você quiser, mas isso já ajuda muito, tá? No caso, a gente faria mais de um modelo de avaliação. Não sei se a gente faz uma avaliação e passa para vários outros, vai ser igual de todos, a gente teria que fazer mais de um modelo? Faz mais de um modelo, Paulo. Avalia seu livro 10 vezes e se chegar a 11ª pessoa, vai ter que fazer mais um.
É isso aí. Pelo menos para vocês que estão nesse círculo fechado, pessoal, é super importante, tá? Se ajudem nesse sentido. Talvez essa seja uma das ajudas de curto prazo mais produtivas, assim, para vocês começarem a colher frutos, sabe? E tem nos Estados Unidos, eles falam que quando um livro alcança 1.300 avaliações, quer dizer que ele vai vender sozinho para sempre. Uau. Bacana. Isso é um ditado do mercado editorial americano. 1.300, né? 1.300 avaliações. Para mim, falta só 1.200 e... Trabalho de formiguinha, Sérgio. Formiguinha. Não, mas está indo, viu? Desde o seu curso, o meu Instagram tá formiguinha, mas já triplicou organicamente. Nunca turbinei nada por enquanto. Eu estou ainda protelando isso. Mas tem crescido. Já tem umas avaliações lá, já está bem avaliado, né? Sérgio, uma frase que eu ouvi, que eu sempre repito, viu? A vida é curta demais para crescer organicamente. Não, sim. Então... Eu acabei de fechar vídeos, agora estou recebendo os vídeos que eu vou começar a turbinar. Vamos botar aí pelo menos uns R$50 por mês, R$60 por mês, que isso já dá um gás. Dá um bom gás. E você tem dias ou passa uma semana gastando 60 e depois... A técnica é assim, você deixa o post performar sozinho, organicamente, por 48 horas. Se aquele post foi acima da média, turbina, né? Você já sabe da média, né? De likes, de views e tal. Geralmente com vídeo isso funciona melhor, tá? Vídeo carrossel. Então, 48 horas, deixa performar organicamente. Se aquela performance está acima da média, turbina, bota o mínimo por dia. Tem alguns que é $1 por dia, então dá 5, 5,50. Tem alguns que libera menos, depende do... Eu não sei qual que é diferente, né? Mas o meu, por exemplo, é $1. O de um autor meu tá deixando impulsionar R$4 por dia. Mas faz o mínimo. O meu normalmente entra R$6 por dia. Pronto. E aí faz o mínimo, vai sentindo, aumenta, diminui, liga, desliga a campanha. Um post que te ajuda por muito tempo, ele tem prazo de validade, tá? Então, às vezes, você impulsiona aquele lá por 2, 3 semanas e depois você vê que as métricas caíram, o custo por lead piorou. Então, isso tem que ficar de olho ali, né? Controlando a máquina, controlando o ponteiro da máquina, ou para pôr mais dinheiro, ou para encerrar a campanha, tá? Mas legal. É relativamente simples de fazer, viu? O turbinar publicação do Insta. É um botãozinho, bota o cartão de crédito e eles facilitam, né? Tem que facilitar, né? Mas não é difícil de interpretar, não, tá? É bem tranquilo de interpretar. Tá. Para todo mundo fazer. Eu já tenho, eu tenho estudado um pouco também para ajudar o pessoal, né, Daiane? Eu queria depois entender um pouquinho mais. Você usa o influencer, Dani? Qual? Foi uma ferramenta que você passou, o influencer, aquele... Tem o Fluence e tem o Upfluence. Upfluence, uso. Eu tenho usado ele até para contratar influenciadores, né? Tenho usado bastante, dei uma passadinha com o pessoal, mas o meu também, desde que eu entrei com você, desde que eu instalei, eu venho acompanhando, só tem crescido, então tenho visto que está funcionando. Mas não tem, né, onde aprender a ler aquilo, né? Acho que não. Tá. Não sei. Procura algum tutorial no YouTube, viu? Eu vou dar uma... Para passar até para o pessoal. Porque teve... A Daiane, há pouco tempo, pegou, né, uma influenciadora. Eu falei, me passa aí o link dela que eu vou dar uma olhada. Não estava muito legal e foi salgado, né, Daiane? Eu sou completamente analfabeta em Instagram, mídias e etc. E, bom, para ter uma ideia, assim, tipo, eu tinha uma jornalista que fez o lançamento do meu livro numa livraria, daí ela disse, eu vou mandar uma notinha para o pessoal da imprensa, um press release, vamos ver o que acontece. Ela lançou a notinha e ficou, tipo, sei lá, uns 30 dias.
Só que aí teve aquele lance, a repercussão do transplante de coração do Faustão, etc. De repente, tudo que foi jornal da cidade, plá, começou a colocar as notinhas no ar. Eu dei uma entrevista em 2 rádios aqui da minha cidade sobre a questão do Sistema Único de Saúde, saiu na minha universidade, em jornais que eu nem esperava, assim, foi tudo assim. Ou seja, eu tenho que melhorar essa parte de previsibilidade de marketing, essas coisas, porque isso é uma coisa que está faltando, assim, na minha gestão, né, do meu marketing como escritora, assim. Foi tudo muito, assim, inesperado, e aconteceu tudo, assim, num bloco só, e aí eu repostei nas minhas redes, mas foi meio no susto, assim, no inesperado. Mas imprensa é assim mesmo, viu, Daiane? O trabalho de um bom jornalista, de um bom assessor de imprensa, é te apresentar da forma certa para a mídia, para você virar referência. Porque quando o bicho pega, eles sabem quem que eles vão chamar para fazer pergunta. Mas o dela foi brinde. Ela saiu, aí o outro veio convidar, não foi? Foi tudo uma reação em cascata, brinde. saiu num site da cidade, aí depois o outro site, opa, saiu essa pessoa aqui, e depois foi tudo uma reação em cadeia, assim, muito rápida. Uma rádio me convidou num dia, outra rádio me convidou no outro, foi muito assim. É isso aí, porque eles buscam, né, no Google, senão eles veem as notícias, eles veem quem que é a fonte e vão atrás. O dela foi o Anjo da Guarda, que foi o assessor de imprensa dela. Foi bem assim, do nada, de repente, aí me perguntaram negócio do SUS, do transplante do Faustão, não sei o que, meu livro não era sobre transplantes, né, sobre o histórico do Sistema Único de Saúde, mas foi muito assim, de repente eu saí, sei lá, uns 4, 5 meios de imprensa, muito inesperadamente, assim. Mas é porque livro não é notícia, tá? Isso é uma coisa que eu falava muito para os meus autores. Livro não é notícia. O que é notícia é o seu expertise, né? A sua área de atuação e como você pode servir a mídia com isso. O livro é, na verdade, um cartão de visita. Ele é um validador, né, de que você é uma pessoa, né, que tem ali um certo grau ali de intelectualidade, de cultura, né. Não sei quem viu aqui a live da semana passada que eu falei de capital social e capital cultural. O livro traz para a gente não só capital financeiro, né, mas também capital social e cultural. E, pô, né, quem que eu vou entrevistar? Uma pessoa ali que conhece o SUS ou uma pessoa que lançou um livro e conhece o SUS, né? Então, isso ajuda a desempatar. Mas é isso, o trabalho da assessoria de imprensa é botar a gente ali como referência para os jornalistas. Porque os jornalistas, o papel deles não é criar a notícia, né? É encontrar as fontes e botar aquilo na palavra deles. Essa semana também, eu estou com uma assessora de imprensa trabalhando aqui com o autor que eu estou fazendo e não emplacou nada. De repente, matéria de página inteira no Página Grande no Estadão Online, domingo passado. Aí ontem saiu no impresso. Saiu nada dele, de repente, bum, veio o Estadão. Porque trabalhou muito bem a apresentação dele pro Estadão, né? Não ficou só jogando, né? Ah, isso daqui, aquilo ali, noticiazinhas pequenas. Não, foi um trabalho ali de evolução e agora ele já foi chamado pela Forbes, o Brasil Journal também vai querer entrevistar ele. Mas imprensa é bom, né? Porque aí você tem print para colocar, aí você coloca num quadrinho atrás de você, na parede, para quando você fizer live, para quando você fizer palestra online, encontro, né? Quem atende presencialmente, Ania, Jana, não sei se vocês estão atendendo presencialmente, mas se vocês entram na mídia, tem que imprimir, tem que colocar um quadrinho na sala de espera para as pessoas verem, né? Nem aquele certificado que a gente bota na parede, né? Pega o print da mídia, coloca lá também para mostrar que vocês saíram, porque é uma tremenda de uma autoridade, né? Tá? Quem atende aqui é só Jana e Ania, né? Isso. A Vivi não atende. Dani, deixa eu comentar. Eu, a Daiane e o Paulo fizemos um sorteio também, e fizemos uma live. E nós impulsionamos, eu impulsionei o post, nós impulsionamos, pessoal, muito pouco, foi 90, não foi 90 não, foi 105, Pera, 35 reais ou pessoas? 35 reais, 105 reais, 35 por autor, tá?
por 9 dias. E nós alcançamos, eu peguei os insights, né, compartilhei com o pessoal, nós alcançamos quase 5.000 pessoas, 5.000 impressões, quase 500 interações no anúncio, para pessoas concorrerem ao livro. E foi muito bacana, ganhou o seu Francisco lá do Maranhão, que ganhou os livros. Quantas pessoas se inscreveram? Foram quase 500 interações. Mas interação envolve like também, né? Para participar é só dar like? Comentário. Não, Comentário. a gente fez like, comentário, precisava salvar o post. E se inscrever. E se inscrever em todo mundo. Você sabe que o que a gente fez também com a Jéssica, eu, a Gabi e o Freitas, ninguém depois parou de seguir, porque às vezes acaba o sorteio, né? Acaba o sorteio, dá uma caída nos seguidores, ninguém. Todo mundo que entrou ficou. Muito bom. Isso A segmentação devia estar boa, então, porque o pessoal sai muito quando o Insta erra a segmentação. Foi bem bacana esse sorteio triplo aí. Ninguém nunca tinha feito triplo, né? Normalmente é 1 e 2 ali, mas os triplos foi legal. E na hora de sortear, o sorteio não é simplesmente sorteio, é uma live com todo mundo, conversando sobre o livro, né? Foi bem legal até. Aí a gente só vai dar um tempo, né? Agora precisa dar uns 20 dias de respiro, 30 dias, para juntar outros 3 para fazer mais sorteio. Só toma cuidado que sorteio é um saco, viu? Às vezes vai, às vezes não vai, às vezes bloqueia, às vezes não bloqueia. O próprio Instagram, né? Eu, graças a Deus, nunca fui bloqueada em nada, nem nenhum autor meu. Mas tem que avisar, né? Porque não, como dizia minha mãe, você não é todo mundo, né? Então precisa cuidar, porque vai que dá pau, né? Com certeza. Não é por falta de aviso. Eu fiz uma vez, não sei se eu falei no curso, quando a gente lançou o primeiro livro do Maurício Benvenuti, a gente fez um concurso cultural, que a foto mais criativa com o livro ganharia uma viagem para o Vale do Silício. Então, é puto investimento, né? Mas zero impulsionamento, era concurso cultural, não era sorteio. Teve, 600 inscrições, mas só essa ação gerou uma lista dos mais vendidos, viu, do Publish News, porque movimentou muito. As pessoas compraram o livro para participar, muitas acabaram não mandando a foto, né, desistiram no meio do caminho e tal, mas foi bem legal. Inclusive, o livro que ganhou era uma menina recebendo um livro de um drone. Assim, ela estava fazendo canoagem, alguma coisa assim, caiaque, alguma coisa assim, aí tinha um drone entregando um livro para ela. Foi bem legal. Mas foi concurso, né? A foto mais criativa ganhou uma viagem para o Vale do Silício. Eu fiz uma vez também, esse foi sorteio numa época que não era tão complicado fazer sorteio. Quando eu lancei o livro do Robertinha Chique, a reedição daquele Amar Pode Dar Certo, eu acho que foi 2013 ou 2014, todo mundo que comprasse na pré-venda concorria a uma viagem para Buenos Aires, de Dia dos Namorados. E é que ele já tinha uma boa previsibilidade, né? A gente já imaginava que ia vender, sei lá, 4, 5 mil exemplares na pré-venda. Então a gente sabia, né, que no pior cenário a viagem se pagava. Mas esse foi sorteio também. E na época o Facebook não enchia tanto saco. Então foi mais fácil. Mas enfim, cuidado com as regras, porque elas enchem o saco, viu? E eu acho que o resultado do impulsionamento, 5.000 por cento e poucos reais, 105, foi baixo até, viu? Eu acho que entregou menos porque tinha a palavra sorteio. Entendi. Eu acho que entregou menos porque tinha a palavra sorteio. Então, porque o CPM saiu R$30 quase, né? O custo por... Não, R$20 o custo por 1.000, né? Cada 1.000 impressões, R$20. Essa é a métrica, o CPM. Não é um CPM barato, não. Meu CPM hoje é R$9, R$8. Mas ainda assim, né? Dá para sentir um gostinho, né? Da diferença que faz. Impulsionar, né? Então, subiu 500 seguidores para vocês? Foi da Jana, de quem mais? Do Subiu Freitas? 50.
em média de 50, porque eles fizeram as interações todas, Tá, tá? muito bom. Então, que eles tinham marcar 10 pessoas, né? Poderiam marcar 10 amigos, poderiam fazer tudo, mas subiu a média de 50 seguidores. E se Ótimo. mantiveram e aumentaram depois, porque inclusive pós-sorteio teve gente que interagiu, teve gente entrando para os 3. Foi menos de R$ 1 por seguidor. Tá bom. Tá bem Tá. bom. Menos de R$ 1 por seguidor é um bom número. Eu tô com um autor aqui que a agência fez besteira, não avisou, tava gastando R$ 100 por seguidor. Foi Nossa. desesperador, desesperador. Ele falou assim, Dani, tá aqui, ó, gastei 10 mil de mídia e meu Instagram gastou sei lá quanto. Falei, meu, assim, primeiro vamos desligar essa agência agora. Você não pode soltar um negócio assim, né? E ele tinha liberado a grana. Falei, não, pode liberar aí e tal. Porque ele tem investidor, né? Um monte de coisa lá. Eu falei, meu, puta, cagadaça, assim, cagadaça. Eu falei, se eu levasse cada seguidor teu pra almoçar com você, seria mais barato. Com certeza. Ai. Pois é, eu falei, era melhor ter levado pra almoçar, pelo menos você fazia mais relacionamento, né? Era um lead bem aquecido já. Certeza. Muito bom, muito bom. E me conta, como é que vocês estão organizando aí encontros? Tá eventual, tá quinzenal? Como é que tá isso, Sérgio? Então, encontros têm sido bem poucos agora, por causa, foi Bienal, foi lançamento de alguns livros, então a gente tem se encontrado sim, mas muito focado na newsletter. Então, quem está participando, o Kiki foi para o Rio Grande do Sul, agora está no Rio de Janeiro, tem muita gente, e agora entrou gente nova, né? Então a gente pode tentar refazer esses encontros mais vezes. E o grupo que está turbinado lá, né? Respirou, tem 200 mensagens lá, então Tipo a isso. gente tem interagido bem, mas se encontrado só o pessoal que está mais trabalhando junto mesmo, focado em entregar alguma coisa. Muito bom. Ó, um projeto futuro para vocês, óbvio, né? Tem que encontrar uma linha editorial bacana, mas é talvez fazer um projeto de coedição, viu? De vocês. Um projeto de coautoria. Talvez seja uma coisa bacana aí para. Óbvio, né? Tem que ter uma linha, né, que una tudo, um fio condutor, um tema único, mas eu acho que é uma coisa bem bacana, viu? Talvez dê até mais livros, né? Porque como temos autores aí de diferentes linhas, né? Mas talvez uma coleção espiritualidade. E aí um livro mais na área do espiritismo, outro, enfim, por aí vai, né? Mas Projeto grande. é um projeto grande, mas é um projeto bacana, viu? Bacana mesmo. É um projeto bacana, porque hoje eu acho que para entrar numa coedição, acho que com R$ 2.000 tem que ir numa coedição. Quem falou? Alguém falou que convidaram um amigo, eu acho que foi a Gabriela. Convidaram um amigo para escrever, não sei se foi um capítulo ou algumas páginas lá, e parecia que era R$ 6.000 para entrar. Caro, Então, ela falou absurdamente caro. caro, bem caro. Bem carinho. Um preço bom são uns 2.500, viu? Esse é um preço que eu acho que é justo para um livro com 15 autores no máximo. 12, talvez 15. Acho que é um E bom. funciona bem? Aí, esses 2,5 entra para custear tudo. Entra para custear tudo, cada autor sai com 50 livros, 100 livros, para divulgar, né, com os amigos, tal. O evento de lançamento geralmente enche, né, porque é o convidado de todo mundo. 15, sim. Claro. E isso também, às vezes, gera palestra, porque como são livros que ganham muita visibilidade, aí, né, as pessoas gostam de coisas mastigadas, né? Quando você pega um livro que já tem 15 coisas mastigadas, facilita. Entendi. Então, isso pode ser um projeto futuro aí para vocês, viu? Dani, você ou o Sérgio, alguém do grupo, pode me dar uma luz numa dúvida que eu tenho? Eu estou focando mais agora nas minhas palestras, né, na minha formação como palestrante, por isso eu dei até um tempo na divulgação do meu livro, porque eu precisei
investir na minha parte como palestrante, que é o que eu realmente quero focar agora. E eu já estou com a apresentação pronta, já estou começando, inclusive, a fazer divulgação para as empresas, com os RHs das empresas, montei um vídeo, já passei as informações todas para eles. E eu lembro que no curso, teve uma das aulas, você falou sobre que eu posso oferecer o meu livro, né? Na verdade, a palestra eu menciono em umas 2 ou 3 vezes o livro, né? Porque, na verdade, as palestras nasceram por causa dele. E para eu negociar valor, né, eu oferecer o livro. Então, por exemplo, minha palestra custa X, mas se a empresa eu concordo em fazer por menos se eles adquirirem tantos exemplares do meu livro. E eu pensei em fazer isso, mas não com o livro físico, com o e-book da Amazon. A minha dúvida é, eu consigo, por exemplo, a empresa se comprar 10 e-books do meu livro, eles conseguem depois repassar para 10 pessoas diferentes? Não funciona assim, porque eu sou uma negação para certos assuntos, esse é um deles. Na verdade, se você for controlar isso, quando comprarem, falar eu quero os 10 e-books, você já pede os 10 e-mails. Porque você entra na Amazon e você fala, eu quero comprar para um grupo, a Amazon vai abrir uma lista para você, você vai colocar o e-mail de cada um nisso e você pode controlar depois quem abriu cada e-book. Eu acho que é uma das plataformas que permite, eu não sei a Hotmart, eu não uso. Sim, desse jeito dá para fazer, que o Sérgio está falando, é um negócio chamado enviar como presente. Isso. Na Enviar lateral para um direita, grupo, né? Enviar para um Mas aí grupo. quem faz isso sou eu. Você. Não, depende. Ou o gerenciador da palestra que comprou. Mas, O importante é você ter essa prestação de contas de que realmente foi comprado. Ou ele te manda um print. Eu pegaria essa administração para você, porque aí você tem certeza que você mesmo vai comprar os seus e-books e mandar entregar para aquelas pessoas que vão assistir sua palestra. Entendi. Porque a minha dúvida era essa. Uma pessoa, se teria diferença para a Amazon, uma pessoa comprar 10 ou 10 pessoas diferentes, cada uma comprar um. Eu não sei como que funciona para a Amazon isso, o que seria mais interessante. É melhor no varejo, 10 pessoas comprarem um cada. Entendi. Mas também conta, viu, Dani? Se comprar para presente em grupo, a Amazon, eu fiz isso uma vez, né? Distribuí para 3, e cada um que abriu, a Amazon computou na hora que abriu, e a Amazon te avisa. Olha, esse fulano já pegou o seu envio, esse fulano já pegou o seu envio. Você fica com um dashboardzinho para quem já pegou o seu e-book. A Amazon conta, quem não conta são as listas dos mais vendidos, porque a Amazon, na hora que ela manda, não a lista dela, né, as outras, na hora que ela manda, ela conta por cupom fiscal. Então, um cupom fiscal que teve 10 vendas como um livro. Isso é sacanagem. Aí no Publish, como é que chama? O Publish não pega, mas Veja, Bookinfo, essas dá uma prejudicada. Por isso que quando tem campanha, que tem venda em lote de livro físico, eu geralmente sugiro tirar da Amazon, porque a Amazon você vai vender 10 livros, é como se você tivesse vendido um. Né, dentro da estratégia de lista. Bom saber. Eu queria saber para saber como que eu ia negociar isso com a empresa, né? De que forma se a empresa compraria os 10, ou se eu disponibilizaria um link e 10 pessoas sorteadas, por exemplo, entrariam naquele link para cada um fazer a sua compra. O certo, não o certo, né? Mas o mais ao seu controle é você pedir os e-mails, mandar para cada uma delas como presente e a empresa te paga direto. Ah, entendi. E fazer a compra individual, então. Mandar como presente, mas aí com... Mas aí compra um por vez. Faz 10 compras. Acho que sim, para e-book sim. Mas assim, isso faz sentido acima de 100, tá? Abaixo de 100 não vai nem mexer o ponteiro. Tá. Então, se for abaixo de 100, faz tudo de uma vez só, não tem problema. Tá. E aí, tem uma coisa, tá? Se você manda um e-book de presente para a pessoa e ela não baixa, a Amazon conta que ela não baixou e ela te devolve o dinheiro, tá?
Então, quando você falar com o contrato, você tem que falar, ó, eu vou mandar, a pessoa tem 30 dias para baixar. Se ela não baixou, o problema dela. Não pode devolver o dinheiro, tá? Tá, E aí você tem esse controle, né? Se a pessoa baixou ou não, abriu ou não. tá joia. Quer falar, Paulo? Dentro desse tema de palestra, você falou um pouco disso na literatura. No caso de livros de ficção, qual seria esse público dessas palestras, professor? Que eu posso pensar, não, da mensagem que eu passo, do autoconhecimento, bem para a história, para o conhecimento. Mas, na escola... Olha, Paulo, para o pessoal de ficção, o mercado de palestra ele é um pouco mais restrito, tá? Porque ele vai fazer sentido, por exemplo, para você talvez faça um pouco, tá? Mas quando você tem ali ciências por trás do livro. Então, sei lá, o livro fala muito de música, pô, então dá uma palestra ali sobre os... Entendeu? Tem que ter um pano de fundo de não ficção para puxar a palestra. Porque senão não é palestra, é encontro com o autor, e aí não tem começo, meio e fim, né? É uma contação de história, né? A palestra da ficção é mais para o público infantil, que é mais uma contação de história. Mas você vê, por exemplo, quem deu muita palestra na vida foi Paulo Coelho, né? Paulo Coelho deu muita palestra, mas ele falava da escrita em si, ele falava de processo criativo, tá? Quem dá muita palestra é a Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes é a produtora, criadora de várias séries, né? Grey's Anatomy, Bridgerton, enfim. Só que ela traz os temas que são o pano de fundo das séries, né? Então ela fala muito de aceitação, de representatividade. Inclusive, ela tem um livro de não ficção, que é um livro muito bom. O ano em que eu disse sim. É o primeiro livro dela escrito por ela. Mas, geralmente, os livros de ficção, se eles forem abrir porta para palestra, vão ser ali temas mais científicos. Não mais científicos, né? Temas que têm uma veia científica, técnica, de alguma forma, por trás. Tá? Uma veia filosófica, talvez? Oi, falhou. Ou uma veia filosófica? Talvez sim, mas eu vou te falar que palestra de filosofia não vende muito, não, tá? Não vende muito. Até porque nós já temos grandes nomes cobrando muito caro. E se não vem deles, as pessoas não querem muito, não. Então, filosofia é uma coisa meio difícil de vender. Bem difícil. Hoje, um Clóvis de Barros está vendendo uma palestra por 40, 50 mil reais, sabe? E aí, óbvio, você tem os outros autores que não são necessariamente filósofos, mas que sempre tem aquela veia da filosofia por trás, né? Então, o Cortella também hoje é um dos palestrantes mais bem pagos. Então, a linha de pensamento é justamente essa, tá? Que você está explorando, mas o tema em si é um tema... a filosofia é uma coisa complicada de vender palestra. Uhum. O que está bombando agora é o estoicismo, viu? Todo mundo hoje em dia é estoicismo, o livro na lista do mais vendido. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio tem 5 mil anos já. Por que vocês estão falando disso agora, sabe? Mas isso não está vendendo palestra, mas está vendendo curso pra caramba. Curso e livro. Mas estoicismo, qual seria o público? Uma empresa, escola? Oi? Estoicismo, qual seria o público? Uma empresa, uma escola? Acho importante. Dá uma olhada depois, tem um livro que pegou lista agora, que é o Pai Estoico. Pai Estoico, acho que é isso. Isso é bem... palestra de fim de ano, eu acho que vai bombar também, essa história do estoicismo. Assim, tem fases, né? O mercado cultural tem... eu sempre falo, né? Teve a época do romance erótico, teve a distopia, teve o livro de colorir, e agora teve o livro de hábitos, né? Acorde 5 da manhã, tá? Agora tá um negócio de estoicismo muito forte, e também tá tendo, né? Ó, o português, ótimo aqui. Agora tá tendo muita coisa de devocional. Devocional também tá bombando. Então, estoicismo e devocional são é o novo romance erótico, o novo livro de colorir.
do 2023, edição 2023. Aquele Café com Deus Pai, gente, o que é aquilo? É muito livro vendido, sério, é muita venda, é muita venda. Mas eu não consegui falar sobre estoicismo na empresa. Eu acho isso meio... Pode ser isso. Tá falhando, Paulo. Pô, eu acho difícil visualizar, falar sobre estoicismo, qualquer coisa filosófica, em uma empresa. Empresa que está estoicismo com funcionários. Eu penso, você seria eu não acho. Eu acho super aplicável. Você está falando ali de questões que um RH consegue trabalhar muito bem. Valorização da vida, encarar a mortalidade, família. Pô, o Marco Aurélio foi um tremendo de um líder, entendeu? Esses caras têm muitas lições de liderança ali, de intraempreendedorismo, vamos chamar assim. Tem muito, Paulo. Tem muito. Tem um aluno... Parte comportamental, essas áreas todas que... Falhou, Entendi. Paulo. Não, ou seja, estoicismo, filosofia de modo geral, vamos pensando na área de RH, a comportamental, que os empresas já focam mais nisso. Eu acho que sim. Eu não sei se eu entendi sua pergunta direito, mas eu não sei se a minha resposta também vai te responder. Mas quem compra palestra é RH, tá? Quem compra palestra é RH. Quer falar, Sérgio? Não, eu ia falar que estava falhando. Eu vou arrumar um jeito de encaixar o Zé no estoicismo que combina. Pronto. Virtude. É isso. Vencer aquela... Depois a Daiane vai me ajudar. Ela está terminando ali, ela me ajuda. Você, é pena depois que eu te falo aí. Tô sem imagem, cara, porque eu morro de rir com as tuas colocações aqui, cara. Pô, eu vi lá, combina bonitinho. Tá certo. Tá bom. Tem que fazer aquela estátua grega, Sérgio, do Zé. Eu acho que o velho... Pode deixar, vou fazer o IA do Zé se transformando na estátua grega e falando sobre o livro. Pronto. O velho combina mais, hein, Sérgio? Ué, daqui a pouco... Olha, é um mundo muito louco. Eu acho que todo mundo aqui está entrando, está aprendendo, está apanhando, enfim, mas é um mundo muito louco, até mais do que TI, viu, Dani? É porque é muito variável num mercado que não é maduro e que não é profissional e que você não tem métricas exatas de performance, né? TI, cara, bugou, tem que resolver, né? O sistema ali já deu pau. Sim. Mas eu vou... Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando mal das pessoas, né? Mas todo dia eu tava vendo uma menina que fala lá de marketing editorial. Ela fala muito bem. Mas cada bola fora, falada muito bem, fala, meu, puta, 14 pessoas enganadas, sabe? Aquele chave, 15 pessoas enganadas, 16. Então, é complicado, porque é um mercado que não tem muito certo e errado, né? Não é, tem muita zona cinza, né? Não é preto ou branco. TI é muito preto ou branco, né? Não, então, e essas variáveis, nossa, dormiu, acordou, mudou tudo. Né? Então é complicado. É complicado. É um trabalho de formiguinha que precisa o tempo todo se reinventar. Porque se você está fazendo hoje o que você fazia 3 anos atrás, a formiguinha não está fazendo o mesmo peso, né? Já trocou de gosto a formiga. Trocou. E eu digo assim que uma das coisas que me ensinou muito assim no contato com o grupo por exemplo, eu nunca tinha escrito uma crônica, e aí tive que escrever para colocar no Dente de Leão. Nunca tinha corrigido textos que não fossem acadêmicos, e aí comecei a revisar textos não acadêmicos, né, para conseguir ajudar todo mundo aqui do grupo. Então, é um mercado que é muito dinâmico e tu tem que te adaptar muito rápido, porque as demandas mudam o tempo inteiro, né? Então, isso foi uma coisa, assim, que aprendi muito, assim, em pouco tempo, assim. Então, foi
Foi algo que eu falo para o Sérgio, cara, vamos sob pressão, vira diamante. É mais ou menos por aí. Mas sabe uma coisa que eu demorei para aprender, assim? Tem de tudo, né? Na internet, você vai procurar estoicismo, tem 30 pessoas falando de estoicismo. Você vai procurar palestra, tem 90 mil pessoas ensinando você a dar palestra, vendendo palestra. Uma coisa que eu aprendi é assim: define o pilar que você vai trabalhar, qual que é a área ali, né, de conhecimento que você vai atuar, qual que é a metodologia de marketing que você vai usar, né? Ah, eu vou fazer e-mail marketing, eu vou fazer anúncio, eu vou fazer... Assim, escolhe uma pessoa, sabe? Um professor e segue aquilo. Não fica misturando, pegando um pouco disso, um pouco daquilo. Não faz isso. Porque aí, assim, a receita do bolo é aquela, sabe? Quem faz doce sabe, meu. Puta, você erra um pouquinho ali no fermento, no açúcar, não fica a mesma coisa, né? Então, o Sérgio tá vendo e-mail marketing, quem mais tá vendo outras coisas, live, YouTube, pega uma pessoa, vê se essa pessoa é de confiança, vê os referenciais e segue a estrutura dela e não se deixa seduzir ali pelas outras pessoas que aparecem, porque quando a gente mistura a metodologia, azeda tudo, viu, gente? Azeda tudo. O meu curso começou a performar melhor depois que eu parei de misturar coisas. Legal. Isso aí, pessoal. Bora? Vou fazer uma última pergunta para vocês. Pode fazer. Eu desenterrei semana passada, acho que na quinta. Eu fui dar uma live em outro canal e aí eu desenterrei mesmo o material que eu já tinha deixado de colocar, até falei um pouco dele aqui, que é um e-book de práticas de autocura. E aí, quando eu terminei a live, foi tão sensacional, assim, eu achei, né? E a pessoa que estava comigo lá também achou. E enquanto eu escrevia também para preparar a live, eu falei, puxa, eu desenterrei esse negócio tem 1 ano e meio. Estou com vontade de fazer algo parecido com o que a Jana tinha mencionado, né? De trazer, são várias informações e várias meditações. E eu já conduzi vários cursos com meditações. Eu trabalho também a linha da autora Bárbara Bremer, não sei se vocês conhecem, com profundidade. Ela é uma cientista da NASA e escreveu vários livros usando o corpo energético como uma ciência, né? Trazendo isso com toda uma linguagem científica. E eu falei, puxa, acho que o negócio vai dar bom, né, para fazer isso. Aí, quando você fala de devocional, isso entraria como se fosse uma fonte devocional, porque esse livro que eu escrevi foi uma psicografia, foi uma intuição, foi uma canalização. Eu utilizo uma linguagem, falo de seres e tal. Entraria dentro desse quesito aqui? Devocional, por exemplo? Ania, eu vou falar do meu lado, tá? Sim. Eu não sei te definir tecnicamente onde começa e onde acaba um devocional dentro e fora da religião, tá? Então, não sei se é um jargão, né? Porque eu só conheço devocional através da literatura cristã. Eu nunca tinha nem ouvido falar essa palavra. Uma palavra que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar lá com o pessoal de Paulo Vieira e tudo mais. Antes disso, zero. Então, não sei te responder, tá? O que talvez se encaixe, talvez seja uma coisa mais no estilo meditações, afirmações, mantras, mantra nem tanto, mas que são palavras de uma certa forma mais democráticas que demonstram o ritual, né? Porque assim, o devocional é um ritual. Então, eu acho que é bem nessa pegada. Eu lancei o livro do Tadashi em 2019, eu acho. O dele que estourou, que eu acho que foi um compromisso por dia, né? A gente não sabia direito o nome, né? O que é isso? É um livro de mantras, é um livro de afirmações, é um livro de atividades, de exercícios? Não, é um livro de ritual. Então, a gente chama de livro de ritual, tá? Eu digo eu e minha turminha lá, não é um mercado, tá? Mas é um livro de ritual. Tá? Respondi? Não respondi?
Respondeu. Realmente, nas outras religiões, a gente não escuta mesmo a palavra. Eu não conhecia. Por mais que exista, a gente não... Acho que não é comum a gente usar. Né? E eu gosto de aprender palavra nova, então quando eu aprendo uma palavra nova, eu fico, ai, que legal. E eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Eu falei, muito bom. Mas eu também fiquei atenta, né, para ver se eu via isso em outros lugares e eu nunca vi. Então, também nunca perguntei, né, se é uma prática, é um ritual, né, exclusivo. Mas só essencialmente cristã, e aí o público fica frustrado, sabe, aquela história da expectativa do leitor. Por isso que a gente tem que dar cuidado com os nomes que a gente dá para as coisas, sabe? Verdade. Fechado, turma? Bora? 9h30. Fechado. Então, Dani, foi um prazer, viu? Tudo de bom Obrigada, aí. obrigada aí pela durante o ajuda, mês. viu, Daiane? Capaz. Tudo de bom aí. Espero que a gente possa ter um encontro em breve. Foi uma boa noite para todos que participaram da reunião aqui do grupo. Qualquer coisa, estamos ali para somar, para ajudar, tá bom, gente? Então, meu recado aí para encerrar a noite é esse. Boa noite, bom fechado. estar com vocês, viu? Gente, Beijo para Queria só fazer uma pergunta, Dani, se pode mandar aquela lista de feiras literárias. Eu estou consolidando ela ainda. Tem um monte de Joia. mensagem perdida lá ainda no meu... Tem uma abinha ali que é meio de spam no Insta, e foi um monte de mensagem para lá. Então, eu estou filtrando ainda para... Mas a lista já tem um link, tá? Me manda um direct que o link já está lá, a lista só está incompleta. Tá. Bom? Aliás, eu vou colocar na comunidade, vou fazer isso. Vai pro curso. Perfeito. Joia. Na comunidade. Fechado, gente. Obrigado, Dani. Valeu, Tchau. pela presença. Vou fazer as tarefas e te aviso. Valeu, gente. Sérgio, Falou. brigadão aí por tudo, viu? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada aí por me receber também, viu? Muito obrigada. Prazer é meu. E a gente se fala, Anne. Ô, Vivi, Oi. o Peraí. seu texto, o seu conto, foi um conto, né? O seu conto a Daiane me passou agora. E eu vou dar uma lida na revisão dela e te mando, tá? Tá bom, porque eu nem sei se é conto, se é crônica, o que que é, porque eu nunca esquevi coisa curta. Eu sei que então quando eu tudo bem, escrevo, eu mas escrevo muito. Depois Então, que eu não passou sei pela o mão da que é Daiane, aquilo. você pode ter certeza que vem com um monte de arruma isso, arruma aquilo, arruma aquilo. E o meu artigo que eu escrevi para ela, nossa, ela escreveu mais do que o artigo para falar, olha, aqui faltou isso, aqui faltou aquilo. Eu peguei, reformei o artigo e realmente eu dei uma crescida na minha escrita naquele artigo que foi muito boa. Então eu vou dar uma... Ela até me mandou mensagem na semana passada, eu falei que eu já tinha passado para você, aí ela falou que ia te pedir. Eu até falei com ela, se não tiver bom, se não tiver no que vocês esperam, porque eu realmente nunca escrevi coisa curta. O que não tá então, bom não passa por ela, você pode ter certeza. Então tá. Tá bom? Aí depois joia. eu vou ler, te passo, aí se você quiser acrescentar mais um negócio, a gente fecha. Porque estava até maior. Eu Tá. tinha escrito mais, mas eu achei que estava muito comprido, aí eu reduzi um pouco. Eu fiquei com medo de mandar uma coisa muito longa. Qualquer coisa você fala. Nem tá tendo tanto problema de coisa longa, mas não pode passar de muitas páginas, né? Mas... porque a Dani mesmo falou também hoje, né, de coisas muito longas que não ia ser legal, né? De menos páginas, o que a gente talvez. tem feito, né? Porque assim, como é uma por mês, a gente lança essa uma por mês, que dessa vez acho que deu 21 páginas ali, e eu tenho feito os posts curtos. Então, no post eu jogo lá aquele parágrafozinho e falo, olha, se você se interessou, vai ler o resto lá. Tá? Então, aí a gente tem post para o mês inteiro. Tá. Eu particularmente achei, Sérgio, que 21 páginas ficou um pouco grande. Então, mas 21 páginas de livro, tá? Sim, é um livro. 14 por 21. Por que você está usando esse modelo 14 por 21? Porque no PDF você não precisa ficar dando zoom para ler no celular. Entendi. Aí você só abre o PDF e vai rodando e lendo. Você não precisa ficar aumentando e diminuindo, entendeu?
Eu usei isso em toda a leitura de bastidor do Zé das Campas. Então, eu fiz esse formato A5 e as pessoas falaram, olha, esse formato ficou ótimo, que eu não preciso ficar aumentando a tela do celular. Abrindo a tela, né? Entendi. Então, por isso que eu fiz nesse formato. E aí, eu também achei que ficou muito longo, 20, 21 páginas, eu achei que foi algo muito longo. De repente, a gente podia pensar como a gente está começando em fazer um pouco mais curto. Ou dar uma reduzida. Isso, dar uma reduzida. Depois a gente vai, quando a gente estiver até mais craque no assunto, a gente vai aumentando. Ou fazer duas. De repente. Fazer 2 de 10. Eu estou falando, né, não é nem só a minha opinião. Eu passei por algumas pessoas e as pessoas falaram, caramba, 21 páginas, dá uma certa preguiça para a pessoa. Porque hoje em dia as pessoas querem tudo mais curto, né? Não quer perder muito tempo. Chegou na quarta, quinta, sexta, a pessoa já para. A gente precisa ver da galera que gosta realmente de ler, né? Porque, assim, por exemplo, nos cursos de Facebook que a gente acompanha, vira e mexe, tem gente, gente, vocês têm PDF aí, vocês têm coisa gratuita, entendeu? Vocês têm coisa para ler gratuita aí, que eu quero ler e não tenho nada aqui para ler. Eu acho que um pouco da ideia também foi essa. Não, lógico. Mas vamos tentar, de repente, um meio termo, não muito longo e nada não muito curtinho também. 5, 6 páginas já é pouca coisa. Vamos ver se autoconhecimento quanto fica, se a gente consegue reduzir. Você já tem um tema para o mês de outubro, não? Outubro ainda a gente não fechou. Fechando essa, a gente escolhe o tema para outubro. Até para entrar, né, outros escritores, né? Eu queria ver se... Para setembro não vai dar, porque eu estou muito enrolado aí com esse negócio da editora e tal, lançando agora, tá complicada a minha vida, mas outubro... Não, para outubro pode deixar. Aí já entra a Ania, você e quem ainda não escreveu, né? Ania, foi um prazer te conhecer, tá? Gostei muito de você. Vamos ver se a gente conversa. Essa história da canalização que você falou tem tudo a ver com a gente, né, Sérgio? Tem. Que bom. Tem muito a ver com... Depois coloca lá no grupo, Ania, os seus canais que você falou aqui, coloca pra gente lá no grupo. Coloco sim, vou colocar sim. Inclusive o blog. Viviane, a gente está próximo, vamos ver se a gente consegue se conhecer pessoalmente. Você está em Barra do Piraí, eu estou sempre em Paracambi, estamos bem próximos. Vamos ver se... Quando você estiver por aqui, manda um alô. Tá. Eu tenho sempre cliente aí nessa região aí, eu faço essa região aí. Eu trabalho com material de construção e visito algumas lojas aí, então vamos fazer um contato aí para a gente se conhecer. Liga para a Vivi e fala, passa um café aí. Que tem aquele projeto nosso da gente fazer um encontro pessoal, né? Que todo mundo se encontra realmente fisicamente, né? Vamos ver se a gente amadurece isso, Sérgio. Que bacana. Então, a princípio, a gente estava vendo aquele, acho que final de novembro, lá em Taubaté, né? Taubaté. Para ver se a gente arruma um evento com todos os livros e escritores nesse lugar. Vamos ver. Super top, hein? Muito bom. Vamos ver. Evento grande. Ana, depois você passa os seus livros para a gente poder conhecer, comprar, enfim, eu gostei muito, me interessei muito nos livros que você escreveu, é bem interessante. Tá, eu vou passar. Eu vou passar lá no grupo. Me segue aí, não, vai lá no grupo, tem o meu telefone lá, se você quiser me seguir no pessoal, a gente começa a conversar em paralelo com o grupo. Tá joia então, Marcelo. Combinado. Então tá bom, gente. Essa semana eu converso com alguns. A Ania, acho que lá para quarta-feira eu te dou um toque para a gente se falar, tá? Perfeito. Tá bom, então. Tá bom. Tchau. Abraço, gente. boa noite, Tchau. bom descanso. Eu tô fazendo com a mão aqui, Sérgio, igual um doido, né? Porque ninguém tá vendo, né? Eu tô dando tchau aqui, ó. Ninguém me vê. Que sacanagem. Ninguém tá vendo.